Yom Kippur, dia de perdão ou dia do perdão, também conhecido por Yom Kippurim, Yom Kippará, Yom Kippurá, Yom Kapparot, Yom Kippurot, etc. Dia do perdão, dia da expiação, dia dos perdões, dia das expiações, etc. Também Ze Ayom Yahu, também o dia de Yahu, como é conhecido. Grande e terrível dia será o dia de Yahu. Ayom Yahu, dia de Yahu. Grande e terrível dia será este dia, ou seja, grande e terrível dia será o dia de Yahu. Assim está escrito, assim o foi, assim o é e assim o será. Sayom Veleulam Vaed, Veleulam Meulamim, Bisham Yahushua Amém, todo sempre e por toda a eternidade em o nome de Yahushua Amém. Yom Kippur, dia do perdão, dia de perdão. Senhor, então vamos a mais este belo áudio-vídeo, Senhor, vamos a mais este belo áudio-vídeo estudo, vamos a mais este belo áudio-vídeo lição. Yom Kippur, dia de perdão. Shalom Lekulam, Shalom Aleichem, Shalom a todos, a Shalom seja convosco. Sejam todos otimamente bem-vindos, Bisham Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Então, postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Então, observem bem, ainda estamos vivendo, tá certo? Os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tá certo? Ainda estamos vivendo estes dias. Faltam apenas 2 dias e meios, né, more or less, mais ou menos, ou seja, aproximadamente, para chegarmos ao dia do perdão, tá certo? É quando fazemos um jejum total, não é? Um Tanit, né? Tzom, Tanit Yom Kippur, tá certo? O jejum, a Tanit Shel Yom Kippur, o jejum do dia do perdão. Então, observando que, né, o recebimento, né, o Kabbalah Yom Kippur, a Kabbalah Yom Kippur, ou o recebimento do dia do perdão, será terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, tá certo? Terça-feira, em pôr de sol, né? De terça-feira, entre 17 e 17h30 horas, horário aqui de Nordeste de Brasil, estado de Pernambuco, Barueri, em São Paulo deve ser um pouco mais tarde, por exemplo, então compreende entre os dias terça-feira, né, os dias de terça-feira, 4/10/2022 e quarta-feira, dia 5 de outubro, né, 5/10 ou 5 de outubro de 2022, tá certo? A abertura ou a Kabbalah Yom Kippur, né, o recebimento, a Kabbalah Yom Kippur, o recebimento de dia de perdão é na terça-feira, tá certo? Na próxima terça-feira, no pôr do sol, né? Da próxima terça-feira, dia 4/2/2022. Daqui a uns 2 dias e meio, né? Aproximadamente, né?
pois estamos no domingo, não é? Gregoriano, tá certo? Então, depois de amanhã, no pôr do sol de depois de amanhã. Então, entre hoje, né, e o dia do perdão, né, nós temos, né, Arba Yamin Polkanot, ou Arba Yemei Polkanot, 4 dias de adorações, né? Ou 4 dias, né, de Pulham, adoração, né? Arba Yamin Pulham, 4 dias de adoração. Baruch Hashem, Baruch Haba, ou seja, domingo, segunda, terça e quarta. Vou explicar, né? Hoje, domingo, é o Kabbalah Shabbat, né? Ou o Kabbalah Shabbat Shuvah. Vou explicar, né? E amanhã, segunda-feira, né, teremos o Shabbat Shuvah, que corresponde, será segunda-feira, mas corresponde ao dia 8 do mês 7 ou do 7º mês de Tishrei, esse fortíssimo mês de 5.783, Baruch Hashem, Baruch Haba. Por que Shabbat Shuvah, né? Porque este Shabbat que fica, né, entre Rosh Chodesh e Yom Kippur, né? É um Shabbat antes de Yom Kippur, né, do dia do perdão. É o Shabbat do arrependimento, o Shabbat do retorno. O Shabbat do retorno do nosso povo, né, que depois devemos retornar às nossas culturas judaicas, né? As nossas raízes judaicas, pois a salvação vem dos judeus, né? Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. A salvação vem dos judeus, né? Vem dos Yahudim, vem do povo de Yahoo, gente. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Amém? Então vamos seguir. Observando, né, também que Yom Kippur, né, não é um dia de festa, né? É um dia que a gente faz uma reflexologia profícua, né? De nossa vida, né? De nossa Haim. Baruch Hashem. Então, Yom Kippur, o dia da expiação, entre 9 e 10 de Tishrei, né? Porque no pôr do sol da terça-feira, né? Quando anoitece, a tardinha, né? A tardinha, ou a noitinha, né? Ou a noite, no pôr do sol, quando anoitece, quando nasce a primeira estrela, já estamos na noite, né? Do dia 10 de Tishrei, né? Porque é diferente o costume, não é aqui como em Brasil, nem em Ocidente, tá certo? Que o dia é formado por manhã, tarde e noite. Não, né? O dia semítico, né? O oriental é formado por noite, manhã e tarde, certo? Ou seja, noite e dia, né? A noite, né? E o dia é formado pela manhã e a tarde, né? Do dia subsequente correspondente ao calendário gregoriano, gente. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Bom, então vamos continuar. Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano, o dia no qual estamos perto de Elohim e da quintessência de nossas nefeshot, ou almas, né, nossas pessoas, é o dia da expiação, pois neste dia, ele, né, o Eterno, te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados perante Elohim. Sefer Vaikra, livro de Levítico, 16:30, em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá. Pois neste dia ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados perante Elohim, durante quase 26 horas, né? Vários minutos antes do pôr do sol,
em 9 de Tishrei, até o cair da noite em 10 de Tishrei, né? Afligimos nossas almas, nos abstemos de comida e bebida, não levamos nem untamos nosso corpo, né? Ou seja, untar com perfumes, etc. Não é bom, tá bom? Porque é um dia de afligirmos nossas almas, né? E não de acariciarmos nossa alma, o nosso corpo, né? A nossa nefesh, a nossa pessoa, o nosso corpo, Baruch Hashem. Então, não usamos calçados de couro, né? Ou cintos de couro, né? Que é um sacrifício animal, não é bom. E nos abstemos de relações conjugais também. Não é um dia para ter relação sexual. Obviamente, do marido com a esposa, claro, da esposa com o marido. Neste dia não, tá bom? Porque, repito, é um dia de contristarmos as nossas nefeshot, almas ou pessoas. Em vez disso, nosso tempo é passado em preces a Elohim. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja, né? Então, qual o significado de Yom Kippur, né? Yom Kippur é o dia da expiação, sobre o qual declara a Torá: no 10º dia do 7º mês, afligirás a tua alma ou nefesh e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar. O Yom Kippur é considerado, né? A Shabbatot, né? O Shabbat dos Shabbats, né? Então vamos seguir. O significado de Yom Kippur. Após o pecado do bezerro de ouro, Moshe rezou, e no dia 10 do mês hebraico de Tishrei, Elohim concedeu pleno perdão ao povo judeu, ao povo Yahudi, né? Ao seu povo, que é o povo de Yahweh. Observando, quero dar uma vírgula aqui, observando que este bezerro de ouro, né, corresponde ao falso Shabat, também do falso calendário, né, porque Daniel 7, 25, né, mudaram os tempos e as leis, mudaram a Torot, as instruções, as leis e o calendário, né, os tempos correspondem ao calendário, né. Mas, Rabino, a Torá é imutável. Sim, a Torá é imutável, mas não a sua forma de interpretação, né? Que é uma múltipla interpretação, né? Claro que existe a interpretação correta, né? Então, Yahushua a Torá Haim ben Elohim Haim, Yahushua a Torá viva, filho de Elohim vivo. Não servimos a um Elohim morto, servimos a um Elohim vivo, né? Então, repetindo, né? Após o pecado do bezerro de ouro, Moshe, que é Moisés, rezou, para entender, no dia 10 do mês hebraico de Tishrei, Elohim concedeu pleno perdão ao povo judeu. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Yom Kippur é o dia da expiação, sobre o qual declara a Torá: no 10º dia do 7º mês afligirás tua alma e não trabalharás. Neste dia, a expiação será feita para te purificar perante Elohim, serás purificado de todos os teus pecados. Esclarecendo a natureza de Yom Kippur, né? O Rambam escreve: é o dia de arrependimento para todos, para o indivíduo e para a comunidade, é tempo de perdão para Israel. Por isso, todos são obrigados a se arrepender e a confessar os erros em Yom Kippur. A expiação obtida através de Yom Kippur é muito mais elevada que aquela conseguida através do arrependimento, pois nesse dia, a Yahudim ve Elohim, os judeus e Elohim são apenas um, né? Elohim, seu povo, o judeu une-se com Elohim para revelar um vínculo intocável pelo pecado sem obstáculos. Techuvá, o retorno do judeu ao bom caminho, ao bom derech, né? Tov derech, né? Bom caminho, não está restrito apenas a Yom Kippur. Há muitas outras épocas que são
propícias para que isto ocorra. E, na verdade, um judeu pode e deve ficar em estado de reflexão, alerta e arrependimento todos os dias do ano. Yom Kippur, dia de Arro, a Yom Kippur, o dia de Arro. A obtenção, o dia mais importante do ano, gente. A obtenção do perdão. Os rabis afirmam que a pessoa deve primeiro arrepender-se, e então obterá a expiação especial de Yom Kippur, que é infinitamente mais elevada que aquela conseguida apenas pela Techuvá. Assim afirmou, né, o nosso querido mestre Yahushua, né, e o nosso querido, né, Rabi Yahuchanan Amatbil, né, o nosso querido rabino João Batista, ou João o Imersor, né? Arrependei-vos, né, porque é chegado o reino do céu, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino do domo, né? Malchut Hashamayim, né? O reino do céu, né? A Malchut Rekia, o reino do domo. A Malchut Elohim, o reino de Elohim. Então, se a nossa justiça e a nossa inteligência não for superior, né, ao dos escribas e fariseus, jamais podemos alcançar, né, a Malchut Elohim, o reino de Elohim, o reino do domo. Mas como Yom Kippur consegue isto? A expiação não é meramente a remissão da punição pelo pecado. Significa também que a alma de um judeu é purificada das máculas causadas pelo pecado. Além disso, não apenas nenhuma impressão das transgressões permanece, como as transgressões são transformadas em méritos. Que isto possa ser atingido através de Techuvá, é compreensível, né, no retorno, arrependimento. Techuvá, um judeu, né, um Yahudi, sente genuíno remorso pelas falhas cometidas, erradicando o prazer que extraiu dos pecados. Sua alma é então purificada. O próprio pecado deve ser visualizado como uma contribuição ao processo de Techuvá. Uma transgressão separa a pessoa de Elohim, lembrando que o pecado é a transgressão de Torá. Assim está escrito, assim o foi, assim o é e assim o será. O sentimento de ser afastado de Elohim age como um lembrete para o retorno e estabelece um vínculo mais intenso com o Criador. O que é a expiação obtida através de Yom Kippur? Se a expiação significa apenas a remissão da punição, seria compreensível que o próprio dia pudesse abolir a punição, que de outra forma seria devida pelos pecados de alguém através do ano. Mas a expiação, como dizemos, significa também a purificação das manchas da alma. Como pode o próprio dia, sem a força transformadora de Techuvá, tá certo, do arrependimento, né, e do retorno, né, atingir este ponto? 3 níveis no vínculo de um judeu com Elohim. O pecado afeta o vínculo de um judeu com Elohim, e há 3 diferentes níveis neste vínculo, né? Quando eu falo judeu, gente, estou falando aqui do judeu messiânico, tá? Porque não existe judaísmo sem Torá, não existe Torá sem judaísmo, tá certo? Yahudut, né? Yahudut Notziri, judaísmo messiânico, tá? Porque nós, Yahudim Notzirim, nós judeus messiânicos, né, somos considerados o povo do caminho, né, o povo do Derer, Baruch Hashem. Então, quais são os 3 níveis no vínculo de um judeu com Elohim? O primeiro nível, né, é o relacionamento estabelecido por um judeu através do cumprimento das mitzvot, né, ou de mitzvot, de mandamentos, né, mandamentos de Torá, mitzvot Torá, mandamentos de Torá. A aceitação do jugo celestial por parte do judeu, né, o jugo do domo, pois Elohim está assentado sobre o domo, né, com seus olhos de fogo que a tudo veem.
não tão longe, mas bem perto, logo aqui, né? No domo, acima do domo, né? Baruch Hashem, em seu Quesai, em seu trono, e sua prontidão em seguir as diretivas de Elohim estabelece um vínculo entre ele próprio e Elohim. O segundo nível, né? É uma conexão íntima, mais profunda que a primeira, como este vínculo transcende aquele forjado pela aqui a essência com a vontade de Elohim, né? Ratzon Elohim, vontade de Elohim, permanece válido mesmo quando alguém transgride aquela vontade e por causa disso prejudica o primeiro nível do relacionamento, que a Techuvá tem o poder de purificar as manchas na alma causadas pelo pecado, que é a transgressão de Torá, como já falamos, o que enfraqueceu o nível inferior da conexão. Baruch Hashem. E o terceiro nível é o vínculo unindo a essência de um judeu com a essência de Elohim. Isso não é restrito a nenhum vínculo e transcende toda a expressão humana. Ao contrário dos dois anteriores, este relacionamento não pode ser produzido pelo serviço do homem a Elohim. Mesmo o serviço de Techuvá, pois as ações do homem, não importa quão elevadas, são inerentemente limitadas. Pelo contrário, este é um vínculo intrínseco à alma judaica, que é uma parte de Elohim acima, e neste nível o judeu e Elohim são completamente um só. Baruch Hashem. Então o pessoal diz que nós estamos, vou dar uma vírgula aqui, no tempo da graça, né? Mas que graça sem graça é esta, né? Porque, a bem da verdade, o termo não é este, graça é favor imerecido, né? No chamado, em Torá Taná, né? Loravia Ream, né? Favor imerecido ou favor não merecido, né? E extensão de Torá, né? Brit Hadashah, aliança concertada, que é o escrito judeu messiânico, né? Também concorda. Baruch Hashem. Então vamos continuar. Então, como este vínculo transcende todos os limites, não pode ser afetado pelas ações do homem, assim não pode ser produzido pelo serviço do homem a Elohim, da mesma forma não pode ser prejudicado pela omissão do serviço ou através do pecado. Pecados e máculas não podem tocar este nível. Tá certo? Então, acham que acabou com os mandamentos, tá certo? Não acabou não, gente, tá certo? Não acabou, né? Então, nós somos sábios, na Brit Hadashah, né? Loravia Hesed, né? É o favor imerecido, né? A bondade merecida. Baruch Hashem. Então não tem nada a ver com graça, a graça é outra coisa. Então, vamos seguir, não é? Observar, não é? Mitzvah Torá, né? Mandamento de Torá. Quanta diferença, né? Do sistema religioso geral, do sistema besta 666, né? Da ordem comunista, socialista, de esquerda mundial, né? Então a unidade entre o judeu e Elohim. Em Yom Kippur, né? Voltando para cá, para Yom Kippur, este vínculo entre a essência de um judeu e a essência de Elohim revela-se em cada judeu. Por isso, todas as manchas de sua alma causadas pelos pecados são automaticamente removidas, né? Ora, se somos judeus messiânicos, mas não deixamos de ser judeus, não é verdade? Então, esta é a diferença entre a expiação de Yom Kippur e aquela de qualquer outra época. Na última, o pecado causa manchas na alma e por isso a pessoa deve trabalhar ativamente para conseguir a expiação, arrependendo-se, o que produz um relacionamento mais profundo entre o homem e Elohim. A maior expiação de Yom Kippur, entretanto, vem com a revelação de um vínculo tão elevado que, em primeiro lugar,
nenhuma mancha pode ocorrer. Este conceito é expresso no serviço de Yom Kippur, né? A Kohen Gedol, né? O sumo sacerdote, né? O sumo rabino, né? O supremo rabino, o rabino dos rabinos, é o nosso querido mestre Yahushua, que representava e representa todo o judaísmo, né? Um dos momentos, né? E todo o judaísmo messiânico, todo o judaísmo, todo ele, né? Um dos momentos mais importantes daquele serviço era, daquele avodá, era a sua entrada no Santo dos Santos, né? Kedosh HaKedoshim, sobre o qual a Torá diz: nenhum homem deve estar Beochel Moed, né? Quando ele entra para fazer expiação. O Talmud comenta que isto se refere até mesmo a Malachim, aos anjos, né? Le Malachim, aos anjos. Ninguém, homem ou anjo, poderia ficar no Santo dos Santos naquela hora, pois o serviço de Yom Kippur é a revelação da unidade essencial entre os judeus e o seu Criador. Apenas o judeu e Elohim estão lá sozinhos. Ora, a não ser o Kohen Agedol, né? Pode ficar, né? Neste Makom Kedosh, neste lugar sagrado, né? No Santo dos Santos, né? Kedosh HaKedoshim. Yahushua HaMashiach, Yahushua o Messias, né? Zé Kohen Agedol, Yahushua é o sumo rabino, né? Baruch Hashem. Então ele pode estar lá porque ele é o próprio, né? Yahushua é Yahu. Repito e tenho dito, a revelação, esse é o ensinamento da sinagoga Bet Yahu Elohim, revelação da essência do judeu, né? Ou Yahudi, do judeu messiânico, né? Tal revelação é possível não apenas no templo sagrado, né? O Beit HaMikdash, através do Kohen Agedol, mas para todo o povo judeu em suas preces de Yom Kippur. Este é o único dia do ano em que tem 5 serviços de prece, correspondendo aos 5 níveis de alma. Na última prece do serviço, né? Neilá, o 5º e mais elevado nível da alma é revelado. Um nível que é a quintessência da alma, né? Neilá significa trancar, indicando que naquela hora os judeus estão trancados sozinhos com Elohim. A essência de um judeu é mesclada e unida à essência de Elohim. Yom Kippur não é um dia no qual existem fatores externos, quando apenas a essência do judeu espalha seu brilho. Techuvá pode errar a alma. Yom Kippur transcende inteiramente o conceito de pecado e arrependimento, e por isso traz uma expiação mais elevada que em qualquer outra época. Baruch Hashem, Baruch Rabá, nome bendito seja, né? Então, por que Kol Nidre é considerada a mais sagrada das preces judaicas, né? Vamos seguir. Embora Kol Nidre, na qual fazemos promessas, certamente é vista tradicionalmente como uma das preces mais importantes do ano, há pouco na literatura judaica para apoiar esta ideia. A pergunta, portanto, permanece: por que a tradição judaica concede tanta importância e solenidade a esta prece aparentemente técnica? Há aqueles que alegam que o motivo está nos dias da Inquisição Espanhola, quando os conversos judeus que escolheram se converter ao cristianismo para não enfrentar expulsão ou morte, mas permaneceram fiéis ao coração do judaísmo e também com certo grau de observância, se reuniam na véspera de Yom Kippur em suas sinagogas escondidas, ou nas sinagogas de suas casas, né? Ou que em subterrâneos, etc. Antes de iniciar o serviço de Yom Kippur, eles com lágrimas e emoção pediam a Elohim para perdoá-los por todas as declarações públicas que tinham feito no ano anterior, que eram contrárias à doutrina judaica. Esta é supostamente também a razão pela qual Kol Nidre é prefaciada
com a declaração pela autoridade do tribunal celestial e pela autoridade do tribunal terrestre. Aqui concedemos permissão para rezar com aqueles que transgrediram. Embora esta seja certamente uma resposta romântica, o fato é que a prece Kol Nidre antecedeu a Inquisição, pelo menos por 500 anos. Poderia parecer que a resposta simples a essa pergunta é que Kol Nidre é a prece inicial do dia mais sagrado do ano e, portanto, é recitada com grande devoção, não por causa do seu conteúdo. Segundo a Kabbalah, Kol Nidre é mais do que um procedimento técnico de anulação de promessas. Assim, ao anular nossas promessas, estamos pedindo a Elohim para agir da mesma forma, caso ele tenha se comprometido a não revelar ainda a redenção e tenha feito um juramento de trazer julgamentos severos sobre seu povo no ano seguinte. Pedimos que ele anule essas promessas e, em vez disso, nos conceda um ano de felicidade e redenção. Talvez seja essa a razão para a solenidade dessa prece. Então, por Naftali, Silberberg, né? Ou Naftali Silberberg, é o Rabino Naftali Silberberg. Rabino Naftali Silberberg, nascido em Detroit, faz parte da equipe editorial de Chabad, né, .org. Ele reside no Brooklyn, New York City, né, em Nova York, com a sua esposa, né, Chaya Muska, e seus 3 filhos. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Mas o que é Kol Nidre, né? Vamos ao significado de Kol Nidre. Pergunta: qual o significado da reza de Kol Nidre? Resposta: formalizamos o início do Yom Kippur em todas as sinagogas do mundo, entoando a melodia comovente de Kol Nidre. Kol Nidre significa todos os votos, e seu texto clássico repetido 3 vezes, elevando a nossa voz a cada vez, é uma renúncia de todos os nossos votos e promessas. Parece estranho começar o dia mais sagrado do ano, na qual pedimos para Elohim nos perdoar por todas as nossas iniquidades, por quebrar promessas no passado. Mas Kol Nidre não é somente isto. Kol Nidre é o processo pelo qual ingressamos no dia mais sagrado do ano. Um render promessa não é apenas uma promessa que você verbaliza a alguém, é uma palavra que denota todos os compromissos vinculados e laços que te amarram. Por renunciar a todos os votos, você está declarando a sua determinação de quebrar aqueles vínculos que te impedem de fazer a jornada a seu interior, nessa viagem interior ao mundo espiritual, e que lhe seguram de se abrir à experiência de Yom Kippur. Obviamente, isso não significa abandonar compromissos e responsabilidades saudáveis. Significa deixar apenas aqueles laços que te limitam, emaranham e enrolam na busca ao transcendental e no viver em harmonia com a vontade elohínica, né? Ratzon Elokit. Este é o foco essencial de Kol Nidre. É a reza perfeita para começar Yom Kippur, pois, a não ser que uma pessoa se liberte de tais armadilhas, ela não consegue acessar o brilho de sua essência interior. Acorrentada com os grilhões de suas próprias defesas, ela não avança, mas permanece fixa no mesmo lugar. Kol Nidre é repetido 3 vezes para referir a votos na fala, na ação e no pensamento, né? Todos os votos e proibições autoimpostas, arrependemo-nos tê-los feito,
que sejam permitidas, perdoadas e erradicadas e nulificadas, né? E que não sejam mais válidas ou existentes. Nossos votos não serão mais votos, nossas proibições não serão mais proibições e nossos juramentos não serão mais juramentos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, vamos entender, aqui nós temos as preces, né, ou orações de Yom Kippur. A primeira delas, né, a Kol Nidrei, né, por Y. Hechel Greenberg, né? Quantos de nós fizeram uma simples pergunta, o que é Kol Nidrei e tem a ver com Yom Kippur? Porque poderíamos perguntar, o mais santo e solene dia do ano é iniciado com a declaração a qual parece faltar o caráter espiritual? Este é o número 1, né? Kol Nidrei, né? Depois temos leituras de Torá, né? Pela manhã, 2 rolos de Torá são tirados na manhã de Yom Kippur para leitura. No primeiro, 6 homens, e quando coincidir com o Shabat, 7, são chamados a Torá, né? O Maftir, leitura adicional, é lido no segundo rolo. 3, coletânea de contos, Rabi Arie levantou-se, repente, agarrou as mãos do professor e disse-lhe: invejo, está preocupado sobre não ser capaz de rezar, ao passo que todas as minhas preces são mecânicas. Com sua sensibilidade, estou certo de que, na verdade, rezará corretamente amanhã. E a prece, o Netané Tokef, né? A história por Nissan Mindel, né? Embora Rabi Amon fosse agora um homem fisicamente alquebrado, seu espírito estava mais forte do que nunca. Sua Alteza respondeu corajosamente: só pode haver uma resposta, continuarei sendo um judeu leal enquanto eu respirar. Baruch Hashem. Então aqui vamos dar o destaque a 2 preces, né? Em Yom Kippur, né? A Kol Nidrei e o Netané Tokef. Baruch Hashem, Kol Nidrei e o Netané Tokef. Baruch Hashem, vamos seguir. Vamos seguir. Então vamos agora à prece Kol Nidrei, né, que é a que mais se destaca, né, para Yom Kippur, né? Por Y. Hechel Greenberg, né? Uma renúncia às promessas. Que judeu não se inspira por estar mais solene, que judeu não se inspira por esta mais solene prece, né? Ponto de interrogação. Pergunta, portanto: e qual alma judaica não se emociona quando o Chazam, ou cantor, né, mesmo que baixinho, começa a entoar estes antigos versos em sua melodia tradicional? Poucas outras ocasiões podem evocar tão profunda emoção espiritual no coração de um judeu. Porém, quantos de nós investigaram sobre a superfície desta prece? Quantos de nós fizeram uma simples pergunta, né? O que Kol Nidrei tem a ver com Yom Kippur? Por que poderíamos perguntar? O mais santo e solene dia do ano é iniciado com uma declaração a qual parece faltar o caráter espiritual? Uma explicação sobre a natureza de Kol Nidrei. Em uma certa inclinação psicológica, pode ser sugerida com base nos ensinamentos da Hassidut. Promessas e juramentos são métodos pelos quais encorajamos a nós mesmos a seguir um código de comportamento mais rigoroso. Se alguém acha difícil lidar com as indesejáveis pressões externas pelo caminho natural, ao exercitar a força de vontade e sentido inatos de moralidade e retidão, pode ser compelido a fazer um voto a fim de
sedimentar as defesas naturais contra o mal, né? Contra o hará, neged hará, contra o mal. Uma promessa é, portanto, um meio de ganhar força na luta perene para a supremacia do bem sobre o mal, dá ao indivíduo um imposto ou um impulso psicológico. E como lemos nos ensinamentos de Kabbalah e Hassidut, a declaração de um juramento instila novas energias espirituais, não automaticamente encontradas dentro do alcance humano. Contudo, em Yom Kippur, não há necessidade para estes juramentos e promessas. Nesta época de reverência, estas mesmas forças psicológicas e espirituais engendradas pelo juramento estão ao nosso alcance simplesmente pela virtude da santidade do dia. Yom Kippur significa que não dependemos de métodos artificiais para despertar o espírito judaico. Por conseguinte, declaramos nulos e inválidos todas as promessas e juramentos, e não fazemos isto, afirmamos nossa ligação natural com Elohim, que é sentida por todo judeu neste dia mais santo dos dias. A literatura racídica, Rabad, né, discute explicitamente no papel de Kol Nidre de várias maneiras diferentes. Em Likutei Torá, o primeiro Rebbe de Rabad explica que Neder, né, promessa, representa a ligação da alma do indivíduo em elementos indesejáveis. O vocábulo usado em Torá para descrever um certo tipo de promessa, Assur, pode ser traduzido como amarrado ou algemado. Com frequência, a alma elohínica é amarrada e emaranhada pelos limites do corpo e da alma física, né, e animalesca. Isto evita que a alma atinja a ascensão desejada às esferas superiores. Em Yom Kippur, pela Teshuvá, sincero arrependimento e retorno a Elohim, colocamos em prática a liberação de nossa alma, de sua armadilha corpórea. Isto não é um dos significados da anulação das promessas em Yom Kippur, permitir que a alma se liberte. O Semar Tzedek, né, terceiro Rebbe, né, com a sua copiosa obra, né, Or a Torá, né, a luz de Torá, lança luz sobre a recitação de Kol Nidre. No princípio de Yom Kippur, de maneira diferente, ele se refere a um dos fenômenos mais incríveis, inerente ao processo de anulação de promessas. Quando a promessa é rescindida pelo Chacham, né, pelo sábio, ou pelo Bet Din, tribunal rabínico, que era anteriormente proibido, transforma-se no item, né, ou ato permissível. Ao anular as promessas em Yom Kippur, ocorre uma transformação recíproca. O próprio Elohim transforma nossos pecados em méritos. A realização suprema de Yom Kippur traz à tona apenas isto, a remoção total de qualquer traço mal dentro de nós mesmos, até o ponto em que a escuridão é transformada em luz. Assim, Kol Nidre, recitada no início de Yom Kippur, faz mais do que simbolizar a transformação do mal em bem, introduz as próprias forças necessárias para fazer aflorar esta metamorfose. Apenas quando geramos aquelas energias de transformação pela anulação das promessas é que Elohim permite a forças semelhantes transformarem nossos pecados em méritos. Até este ponto, as explicações sobre Kol Nidre oferecidas pelos Rebbes, né, aqui citadas, encontram-se em certos elementos no processo de anulação das promessas. O foco está no fenômeno da transformação inerente ao processo de anular as promessas. Isto salienta a importância do início do mais santo dos dias do ano, né? Kol Nidre, né? Com Kol Nidre. Porém, há mais um enfoque para a questão global com relação ao papel de Kol Nidre em Yom Kippur, centrado em toda a anatomia do processo de anulação de promessas. Mais uma vez, esta análise foi tirada e livremente adaptada na obra racídica, né,
Or a Torá, né, do Tzemach Tzedek. Segundo esta explicação, a maioria das proibições de Torá nunca pode ser cancelada ou posta de lado. A exceção notável a esta regra são as proibições criadas pela fala, a promessa. Este tipo de interdição pode ser transformada pelo sábio como indicada em Torá. A razão pode ser compreendida na relação da fala que cria a proibição com a faculdade de Chokhmah, sabedoria, o atributo do sábio, né? Chacham, que tem o poder de renunciar à promessa pela fala, né? Chacham, o sábio, né? A Hassidut explica como a faculdade na fala não é uma capacidade intelectual, nem é inerente aos órgãos da fala produzir todos os sons diferentes de todas as letras e vogais. Pelo contrário, é a própria vontade da alma, manifesta no intelecto oculto da alma, conhecido na literatura cabalística e racídica como a faculdade de Chokhmah, né, de sabedoria, em contraste com o intelecto compreensível conhecido como a faculdade de Binah, que é a fonte e base da fala. A habilidade da fala supera e muito o intelecto, que decide o que dizer. Como tal, a fim de cancelar os efeitos decorrentes da faculdade de fala, a Torá afirma que o sábio, o indivíduo que personifica o que é dominante, este transcendente intelecto oculto, conhecido como Chokhmah, deve ser evocado apenas ao envolver a faculdade de Chokhmah, né? O manancial da fala, né? A faculdade da sabedoria, o manancial da fala, podem ser neutralizados os efeitos de fala. Com esta breve análise, o Tzemach Tzedek concede esclarecer o papel de renunciar às promessas no início de Yom Kippur, o dia em que pedimos a Elohim para perdoar nossas iniquidades passadas, visto que todas as proibições derivam das declarações de Torá, da faculdade elohínica da fala. Por assim dizer, é possível neutralizar os efeitos destas proibições ao atingir o aspecto da elohimidade, que transcende, né, o âmbito da fala e intelecto. Cumprimos os mandamentos de Elohim porque ele assim nos ordenou. Contudo, o próprio Elohim não precisa deles e não é afetado com nosso cumprimento ou não, como afirma a Midrash. As mitzvot são dadas para nos refinar dentro do quadro do intelecto de Elohim, que dita a necessidade e a eficácia de mitzvot. Sua violação é um assunto sério, provoca uma alteração cósmica, bem como uma degradação pessoal, mas não afeta de qualquer modo o próprio Elohim, que está além dos domínios do intelecto. É esse o nível da elohimidade que introduzimos em Yom Kippur, quando anulamos as promessas em Kol Nidre, um nível tão transcendente, né? Transcendente, que nenhuma violação de Torá tem qualquer referência, como se nunca tivesse ocorrido. Este processo é um reflexo espelhado no processo de anulação de promessas. Renunciar a uma promessa é, portanto, a introdução da faculdade transcendente suprarracional de alma por meio do sábio. Isto nos liberta das estruturas das promessas geradas pela faculdade inferior da fala e intelecto revelado. Assim também no processo de arrependimento em Yom Kippur, esta é a revelação das mais sublimes manifestações de Elohim, que depois de anulada todos os efeitos deletérios de nossas transgressões, o paralelo pode ser levado mais a um passo à frente, como no caso da promessa. Não basta ao sábio repudiar a promessa por si, deve haver também uma total renúncia da promessa pela própria pessoa, que deve demonstrar absoluto arrependimento
por ter feito a promessa. Do mesmo modo, a manifestação destas forças transcendentes da Elohimidade em Yom Kippur devem ser acompanhadas por remorso sincero e por todas as mais ações passadas. Kol Nidre, mais do que qualquer outra prece, talvez nos introduz a várias dimensões de Teshuvá, como o cancelamento simultâneo e a transformação dos pecados. Possa Elohim nos conceder nossos mais sinceros desejos expressos durante Kol Nidre e possamos ser inscritos e selados para um ano bom e doce. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, não é? Então, a tradução da prece de Kol Nidre, né? Por Y. Hechel Greenberg. Todas as promessas, proibições, autoimpostas, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou quaisquer outras expressões equivalentes de promessa que possamos prometer, jurar, dedicar para uso sagrado ou proibimos-nos desde esse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós para bem. Desde já nos arrependemos de todos eles, assim sendo estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor, sem força, sem efeito. Que nossas promessas não sejam consideradas promessas, que nossas proibições autoimpostas não sejam consideradas proibições e que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então aí repetimos mais duas vezes, né? Todas as promessas, proibições autoimpostas, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou quaisquer outras expressões equivalentes de promessa que possamos prometer, jurar, dedicar para uso sagrado ou proibimos-nos desde esse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós para bem. Desde já nos arrependemos de todos eles, assim sendo estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor, sem força, sem efeito. Que nossas promessas não sejam consideradas promessas, que nossas proibições autoimpostas não sejam consideradas proibições e que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Mais uma. Todas as promessas, proibições autoimpostas, juramentos, consagrações, restrições, interdições ou quaisquer outras expressões equivalentes de promessa que possamos prometer, jurar, dedicar para uso sagrado ou nos proibimos-nos, né? Ou proibirmos-nos desde esse Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que venha a nós para bem. Desde já nos arrependemos de todos eles, assim sendo estão todos absolvidos, perdoados, cancelados, declarados nulos e sem valor, sem força nem efeito. Que nossas promessas não sejam consideradas promessas e que nossas proibições autoimpostas não sejam consideradas proibições e que nossos juramentos não sejam considerados juramentos. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Elohim Melech Neemam, Elohim Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal, Elohim Rei Leal, amém, 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 assim seja, amém.